Criador, nós damos sequência à reunião da noite. Então, meus amigos, hoje, para a nossa alegria, nós temos o amigo Evaldo Raia. Ele é trabalhador da Casa do Caminho Chico Xavier. Olha que beleza, o nome da casa. Casa do Caminho Chico Xavier, que é ali na freguesia, na rua Edgar Werneck. Eles estão ali trabalhando, então vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações para que ele se sinta em casa. Então, com a palavra, o Evaldo. Que o olhar amoroso de Maria de Nazaré aqueça nossos corações, que embora a temperatura esteja agradável, mas às vezes as dores da vida deixam o coração da gente um pouquinho frio. E tenham certeza, o amor de Maria é capaz de aquecer. Sabe, é um amor que transcende o nosso entendimento, porque é um amor que não pede retorno. É um amor que não conta com a possibilidade de ser amado. É amor. É o sentimento que ainda nós estamos estagiando nesse sentimento, nesse planeta azul tão lindo e tão sacrificado pelas nossas vontades. Mas o amor de Maria, ele sustenta o nosso desejo de acertar. Eu trago, claro, o abraço lá da Casa do Caminho, Chico Xavier, e eu estava falando aqui com nosso irmão Gilberto, que é uma casa bebê, né? Em relação ao CEB, é uma casa bebê. Ainda está de fralda ainda, vamos fazer 10 anos, mas com desejo danado de trabalhar no bem. É a casa que, graças a Deus, temos as nossas atividades, a nossa diretoria sempre apoia o desejo de estudar o Evangelho, não para saber mais, mas para aplicar mais na nossa caminhada. Eu posso fazer uma observação, Gilberto? Quem está na internet ouvindo o início da nossa reunião, não escuta o coral. O coral do CEB é conhecido. É bastante conhecido, porque não tem microfone ali. Aí a gente fica babando. Os internautas agradecem, viu? E vocês merecem também. Porque a música é tão suave, tão gostosa, quem está em casa, por qualquer questão, se harmoniza também com a música que o coral canta. Tá? Então, estou patrocinando vocês, tá legal? Depois lá embaixo tem cantina, tá? Mas a nossa alegria de trabalhar, de falar do Evangelho, o nosso Chico é uma figura muito emblemática na sociedade brasileira quando se trata de espiritismo, e eu não vou fazer aqui histórico do Chico porque é desnecessário. Mas o Chico, quando ele terminou de psicografar a série Fonte Viva, seu Emmanuel falou para ele: Chico, agora você não vai mais falar do Evangelho. Aí Chico ficou surpreso, esperando o complemento da orientação, e Emmanuel falou: você vai ensinar o Evangelho. Aí Chico, naquele jeitinho dele, amoroso: ai, seu Emmanuel, agora eu vou dar aula. Aí Emmanuel falou: não, você vai praticar tudo que você escreveu na série Fonte Viva. E não é que o Chico se esforçou absurdamente para cumprir a orientação de Emmanuel nesse sentido, porque, primeiro, nós sabemos que Chico é um espírito disciplinado. E contam os seus historiadores que o Evangelho segundo o Espiritismo, Chico leu mais de 365 vezes. E eu fico com uma vergonha danada, porque, né, você lê uma vez e fala: já sei tudo. Né? Não, tem esse livro aqui, ó, O Céu e o Inferno. Ah, já conheço. É uma maravilha, né? A gente é uma enciclopédia ambulante. O nosso problema não é saber, é fazer, é realizar, é aplicar o que a doutrina nos propõe na nossa caminhada. Hoje nós vamos falar do capítulo 12 do Evangelho, e não casualmente é: amai os vossos inimigos. Não estou falando de inimigo desencarnado, porque esse, na nossa ilusão, a gente acha que faz uma prece por ele e está tudo resolvido. Né? Eu estou falando dos inimigos encarnados, aqueles que pelas nossas displicência criamos inimizade a ponto de nós direcionar para eles o apelido, a alcunha de obsessor materializado.
né? A gente adora dar esse apelido para aqueles com quem nos afinizamos, mas nós devemos sempre nos lembrar da orientação do Divino Mestre, que Jesus fala assim: se quiser de ser perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu, amai os vossos inimigos. E eu sempre lembro de uma frase de Khalil Gibran Khalil, aquele poeta libanês, já desencarnado. Ele falava, sempre quando tinha oportunidade, ele dizia que o divino mandou amar os inimigos. Resolvi obedecer, comecei a me amar. Porque não existe mais opositor ao meu progresso moral do que eu mesmo. Os vínculos que eu crio nos meus atavismos anteriores, os vínculos que eu crio no meu querer, mas eu quero assim, eu causo mais mal a mim do que a quem me escuta. Porque quem me escuta, atende ou não, a vida segue seu rumo. Agora, quando eu empaco no meu querer, aí eu começo a causar transtorno para mim mesmo. E o tema de hoje, desse capítulo 12, é retribuir o mal com o bem. Não é fácil. Nós que temos uma vida de relação, encarnados, com exceção da casa espírita. Aqui é fácil, porque eu faço uma ignorância a alguém aqui, vai estar nervoso, deve estar passando por algum problema, vamos orar por ele. Mas essa oração não chega no portão, não, porque tão logo chego lá fora, aí já vira a cara para mim, porque, afinal de contas, eu não sou de ferro. Eu não sou obrigado a ficar aceitando tudo que querem falar para mim. Então, esse retribuir o mal com o bem é na nossa vida de relação. O mestre, inquirido por um discípulo sobre aonde devemos orar ao Pai. No centro espírita, nos templos, na sinagoga ou nos campos. E Jesus, na singeleza dos seus ensinos, mostrando que a figura do nosso interior é o grande objetivo da nossa caminhada, Jesus fala o quê? Quando tiveres que orar ao Pai, recolhe-te ao silêncio do teu quarto. E aí vem a frase que é impactante. Porque o Pai que tudo vê... Já pararam para pensar nessa frase de Jesus? O Pai que tudo vê, em algumas traduções, o Pai que vê em secreto. Já parou para pensar que Deus descortina os menores pensamentos nossos? E mesmo assim, não nos julga. Mesmo assim, ele não oferece para nós a face do castigo, da punição. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe em alguns momentos a palavra punição. Sabemos disso. Na Bem-aventurados os aflitos, em outros capítulos, existe a palavra punição, só que com um pequeno detalhe. A punição para o Evaldo, muitas das vezes, se traduz como vingança. Deus dorme não, gente. Castigo vem a... Não, agora é mais rápido, vem o WhatsApp. Tu faz de manhã mesmo o bicho já pega para o teu lado, porque não dá tempo, já não temos mais crédito para acumular erro. Lembra? Plano de prova e expiação? Lembra? Espírito inferior, características gerais dos espíritos inferiores, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Predominância da matéria sobre o espírito. Então, nós, invariavelmente, a nossa reciprocidade numa agressão é imediata, porque ainda não temos o contexto do Evangelho gravado no nosso coração. Eu estou falando para vocês de intrometido que eu sou, porque isso tudo é para mim. Mas eu estou me afastando do egoísmo, né, de querer guardar as coisas, e eu acabo falando em público. Mas a proposta de amar, de fazer o bem, retribuir o bem, o mal com o bem, está associada a uma ação de inteligência. Nós deveríamos já estar saindo, como estudantes da doutrina espírita, da visão que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, são livros religiosos. Não são. A proposta da doutrina dos Espíritos é uma ação inteligente. Eu fazer o bem porque é um ato inteligente. Eu não retribuir o mal com o mal porque é um ato de ignorância.
Eu não sei vocês não, são tudo já espírito maduro, eu não sou necessitado. Mas quando eu pego o volante aqui na taquara, sabe, que o irmão da frente, ele não está com pressa. Ele não está com pressa, ele vai andando devagarinho, né? Bem devagarinho. Aí, qual é o primeiro ímpeto do Evaldo? É atravessar o carro por cima dele, mas não posso, é feio. Vai que ele assista minhas palestras, né? Olha a vergonha que eu vou passar. Né? Aí, o recurso que eu tenho, buzina. Mas o ato de buzinar tira ele da minha frente? Não. O que me favoreceria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ajude o irmão da frente para que ele encontre o caminho da felicidade. Seria o objetivo e é isso que a gente tem que trabalhar. Não adianta eu aqui dentro da casa de Eurípides Barçanufo, com tantos espíritos amigos amparando a gente, eu querer dar uma de hipócrita dizendo que eu sou a Madre Teresa Calcutá do trânsito. Agora, o que me é esperado? O meu esforço na mudança. Se o irmão entra na minha frente, me dando aquela fechada bonita, qual é o ato de devolver o mal com o bem? Eu frear meu carro, respirar fundo e compreender a dificuldade dele. Haroldo Dutra diz, um palestrante muito conhecido, ele diz que saindo de casa para levar o filho, à época, com 7 anos, para a escola, ele no carro dele, dirigindo o carro dele, e nisso uma pessoa deu uma fechada bem séria, se ele não pisa fundo, num freio, ele batia. Mais à frente, o sinal parou e ele emparelhou com o autor do desastre. Aí ele já meteu a mão no vidro para abrir. E o filho falou, está nervoso, pai? Aí, não, estou não. Não, pai, porque você vai abrir o vidro, vai brigar com o moço. Se ele assiste tua palestra, lê os teus livros, o que tu vai falar para ele? Não, filho, papai não está. Papai ia dar bom dia para ele, dizendo que vai com Deus. Porque uma criança de 7 anos, às vezes, tem mais bom senso do que a gente na condução da nossa vida. Então, retribuir o mal com o bem é começar a entender que, por exemplo, eu tenho 67 anos, pego um garoto de 25, saradão, malhadão, me dá uma fechada. Eu vou entrar em briga corporal com ele? Não, eu vou apanhar até a galinha criar dente, não vou? Então, com ele eu tenho paciência. Não, vai com Deus, meu filho. Agora, se pega um coroa igual a mim, ou mais velho do que eu, aí eu quero crescer, não. Não é esse o propósito do Evangelho. A proposta do Evangelho é que você entronize os ensinamentos de Jesus a partir da compreensão que você já tem. Isso é uma afirmação, tá bom? Doutrinária, que você já tem inimigo demais na espiritualidade, para que você conquiste mais alguns nessa existência. Eu gosto de lembrar que Kardec fala no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, e eu não quero causas futuras das aflições. Porque o desejo meu de mudar o meu comportamento, ele passa invariavelmente na aplicação do Evangelho na minha jornada, na minha caminhada. Porque, senão, eu vou continuar naquele círculo vicioso. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para o umbral assim. Tem novidade. E a proposta do Evangelho é de ascensão. Alcione, no livro Renúncia, ela conversando com Frei Damiano é Emmanuel. Ele era o orientador espiritual de Alcione, que era um espírito que já estava em Sírios, um plano extremamente elevado, estudando, sabe o que, maestra? Alcione estava estudando harmonia celestial. Lá em Sírios, ela resolve encarnar para ajudar um grupo familiar que ela tem muito carinho, muito afeto. E Frei Damiano, ensinando a ela o Evangelho, diz que o Evangelho é uma estrada ascensional. A cada estudo, a cada análise, você vai andando um passo a mais. Joana de Ângeles, que
Eu não sou igual ao Alcides, que tem intimidade de chamar Dona Joaninha. Eu não tenho. Para mim é Dona Joana de Ângeles mesmo. Mas Dona Joana fala o que para a gente? Que a nossa ascensão é em forma de espiral. Você anda num círculo ascendente gradativamente em direção ao topo do espiral. E isso só é possível na mudança de comportamento. O Evangelho é uma lindeza. Eu leio, choro. Chora não. Aplica. A outra filha chegando lá, Gilberto, olha lá. Eu venho, eu trago minhas filhas, porque se alguém vaiar, elas batem palma, entende? É combinado, né? Tem uma ali, tem outra lá. Aí a gente vai combinando isso, né? Senão depois não dou carona para casa, não. Se não bater palma... Isabela, ali com a Beatriz ali. É assim mesmo, gente. O Evangelho é uma espiral ascendente que nós nos propomos a caminhar quando decidimos, nessa existência, seguir a orientação da doutrina dos Espíritos. Mas nós não podemos categorizar a doutrina como religião da forma tradicional que as religiões são. Por exemplo, o Gilberto. O Gilberto não é o Papa do Espiritismo no CEB. Ele é um trabalhador, como tantos outros existem, também no desejo de progresso moral. Gilson se mandou, né? Eles não dizem que eu sou o trabalhador. Eles dizem, não, o Gilberto é o necessitado. O maior. O Gilson se mandou, né? Deixa você aí, né? Pois é. Esperto, Gilson. Então, o desejo da gente tem que ser esse trabalho à luz do Evangelho, mas com coerência, sabe? Quem é espírita só aqui dentro, me perdoe, mas é falta de coerência. Porque vocês passam aqui dentro do CEB 2 horas, alguns 3 horas, beleza, muito bom isso, muito bom. Mas a vida principal da gente é lá fora, do nosso dia a dia, no nosso grupo familiar, sabe? Junto com filhos, noras, genros, netos, sogra, sogro, cunhados, a vida real é lá. É lá. O mestre afirma para a gente que o bom pastor deixa 99 ovelhas no redil para ir atrás de uma. Quem é essa uma? Somos nós, espíritos recalcitrantes no erro. Aprendemos o Evangelho, muitos de nós, desde a juventude. E o que espera da gente? Mais aprendizado? Chegar aqui com uma retórica bonita à luz do Evangelho, mas a prática deixa a desejar. Jesus fala para nós: aprendeste que foi dito, amareis os vossos próximos e odiareis os vossos inimigos. E o que a doutrina me orienta? Se o Jair não criar vínculo de amizade com a Valquíria, nessa existência é marido e mulher, na outra vem filho e filha. Vem. Porque aí a necessidade da reconsideração dos atos passa por nós mesmos. Porque a lei, por incrível que pareça, a lei é de misericórdia, não é de punição. Jesus afirma isso para João, no Advento. Jesus fala, preciso comer essa Páscoa com vocês em Jerusalém. Tá bom, o mestre estava em Cafarnaum, era só seguir o Jordão, um caminho mais fácil, né? Aí Jesus fala assim, mas eu preciso passar na Samaria. Aí os discípulos falam assim, mestre, não é uma boa, não. É igual assim a gente, né? Estamos aqui na Taquara, olha, eu tenho que ir na Barra. Mas, aí certo, pega ali até a Transem, mas pega a Avenida Bandeirantes, né? Depois lá na frente, corta por lá, dá para chegar na Barra. Mas eu tenho que ir pela Cidade de Deus. Por dentro, não é pela Miguel Salazar, é por dentro da Cidade de Deus. Não é uma boa ideia, mas era o que Jesus propôs. Vamos pela Samaria. Aí os discípulos falaram, mestre, samaritano é complicado. É igual o pessoal lá da SAP, né, Gilson? É complicado. Eu recebi essa semana um pedido de oração pelo Toma do Sapê, né? O Roberto, né? Roberto, ele me persegue há muito tempo, Roberto. Persegue. Então, aí vamos passar lá por dentro da Sapê, porque aí a oração lá no local é efetiva. Olha que maravilha, né? Olha que vai dizer. Vamos passar por lá, mas lá está cheio de bandido. Eu não sou santo.
Eu não sou santo. Bandido por bandido, eu acho que fica empate. Se for pela questão mental, eu vou ficar em empate com muito deles. Então, Jesus vai pela Samaria. João e André, João fala assim, Senhor, vamos na frente, preparar lugar para você se hospedar, porque era uma caminhada pela Samaria. O judeu, o hebreu, ele não andava à noite, ele andava até as 18 horas, ou até o entardecer. Naquele tempo não tinha relógio, né? Até o entardecer. O sol baixava, eles não caminhavam, eles acampavam. E João falou, vamos conseguir local para abrigar o Senhor. E foram à frente. Quando Jesus chegou próximo à entrada de Samaria, João veio e falou assim, mestre, ninguém quis nos dar abrigo. Aquela época, o viajante, o andarilho, era lei você abrigar na sua casa. E você não podia exigir que ele trabalhasse para você para poder pagar a hospedagem. Você tinha que hospedá-lo, alimentá-lo e ele seguir viagem. E quando isso não acontecia, qual era a prática normal daquela sociedade? Pedir a Deus que lançasse fogo do céu para consumir aquele infeliz que não quis dar abrigo a ninguém. João, o que fala? Senhor, quer que eu peça fogo do céu para exterminar tudo quanto é samaritano? Eu não gosto dele mesmo, né? Não fizeram o que devia, então manda fogo do céu. Jesus dá o exemplo inigualável de misericórdia. João, o Filho do Homem veio para salvar e não exterminar. Essa frase de Jesus se aplica na questão da inimizade de qual forma? Não adianta eu odiar o meu inimigo torcendo para que ele morra, porque quem morre é o corpo. Ele vai continuar a sua jornada na espiritualidade e os vínculos de ódio se acirrarão, com uma diferença. Se ele não gosta de mim aqui encarnado, eu estou vendo ele e vou me precaver de qualquer agressividade. Mas ele desencarnado. Ou a não ser que todos nós sejamos médium videntes. Aí existe a possibilidade de saber quais os espíritos estão se aproximando da gente. Mas Paulo de Tarso alega para nós, lá na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Só que Paulo não fala se é uma nuvem branquinha com pontos luminosos ou aquela da família Adams. Lembra? Raios e trovões. Paulo não fala. Por quê? Porque isso vai estar determinado pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, pelas minhas ações. Então, se eu hoje já consigo identificar, graças a Deus, falo de coração aberto para vocês, nessa existência, eu não tenho nenhum inimigo. Graças a Deus. Se alguém me considera inimigo, como Chico sempre falava, nem fala, se alguém não gosta de mim, eu fico triste. Mas eu sofreria se eu não gostar de alguém. Então, eu não tenho, falo de coração aberto para vocês, tanto o professor Eurípides quanto o Chico sabem da minha sinceridade, eu não tenho inimigos. Se alguém me considera inimigo, eu peço a Deus por eles. Porque muitas das vezes uma inimizade não vai se encerrar com um pedido de desculpa, um pedido de perdão, às vezes não. Às vezes não. Às vezes a mágoa que nós causamos do outro, não é? Emmanuel, sabe o que Emmanuel fala? Numa página no Pão Nosso? Se eu peço perdão, teu nome, irmão? Se eu peço perdão ao Marcos por um erro que eu cometi com ele, o ato dele me perdoar é um presente que ele me dá. Se ele quiser. Agora, eu já te pedi perdão, o que tu quer mais? Que eu me arraste no teu pé? Não é assim que a gente faz? A gente pede desculpa, pede perdão e exige que o outro aceite. Não é assim. Não é assim. A proposta de pedir perdão é o que o Evangelho me propõe. Agora, a gente perdoa com facilidade. Isso aí eu tenho, sabe, eu tenho uma enquete que eu fiz lá no CSX, uma enquete. Eu perguntei, quem aqui está disposto a perdoar as ofensas recebidas? A maioria levantou a mão. Eu dei glória a Deus por isso, né? Porque perdoar é um ato de orgulho. Eu te perdoo, Marco. Porque eu sou bom. Eu te perdoo porque eu sou bom, não sou igual você, não. Sabe?
Agora, o ato de pedir perdão, e uma coisa que é muito sincera na questão de você devolver o mal com o bem, eu vou usar o Marco como... O Orlando está lá escondido, não dá para usar ele, mas o Marco está aqui, eu vou usar o Marco. Eu chego perto do Marco, o Marco me dá uma bronca aqui na frente de todo mundo. Certo ou errado? Ele me dá uma bronca. Aí depois ele analisa e fala assim, poxa, eu não precisava fazer isso com o Evaldo. Chega lá fora, no portão, o Marco fala assim, pô, Evaldo, foi mal. Não, tu vai falar lá no salão. Todo mundo viu você me dar uma bronca, então todo mundo tem que ver você também se reconsiderar com a sua proposta. Porque se o Marco me dá pedir desculpa lá embaixo no portão, ninguém sabe que ele se retratou. E toda vez que eu passar, eu falo assim, olha lá, o bobão recebeu uma bronca do Marco, olha lá, está igual o cachorro chutado. Olha lá, está quietinho. O fato da proposta de Jesus de você retribuir o mal com o bem é para que você mantenha a sua sanidade mental. Porque fazer o bem é a coisa mais fácil do mundo. É simplesmente você olhar para alguém, dar uma palavra de carinho, um apoio no que a pessoa precisa, show de bola. Não é complicado isso mesmo, não. Agora, fazer o mal, não. Ele exige de você uma ação exaustiva. Sabe, a tua vida gira em torno daquele desejo do mal a alguém. Você não consegue mais andar tranquilamente, espontaneamente na rua, porque o teu pensamento fica fixo na ação do mal que você deseja praticar. Aí, as consequências são inimagináveis. Por isso que Jesus faz a proposta para a gente de devolver o mal com o bem. Porque quando você pratica o bem, você se desobriga de qualquer emoção inferior. Chico, a gente sabe, sempre gostou muito de cachorro, de bicho em geral, né? Chico tinha cachorro, gato, tinha tudo. E o Chico tinha uma cachorrinha, a Bolinha, que ela desenvolveu um câncer próximo da genitália. E, em função disso, ela já não conseguia andar, ela arrastava os quartos. O Chico, depois que terminava a sua jornada do dia, ele chegava em casa, a Bolinha estava deitado na porta da cozinha, Chico pegava a Bolinha, esquentava a água, lavava os partes dela todinha, botava uma pomadinha, dava comida na mão para a Bolinha. Toda noite aquele ritual. A irmã do Chico olhou para a Bolinha, olhou para Chico. É justo isso, não? Chico, depois de atender um mundaral de gente, trabalha o dia todo, ainda tem trabalho com essa cachorra, está quase morta. Vou adiantar o processo. Botou chumbinho, Bolinha comeu. Quando o Chico chegou em casa, uai, cadê Bolinha? Ó, Chico, já resolvi. Dei veneno para ela, já morreu, já enterrei, está lá no fundo do quintal. Tu não precisa mais ter trabalho. O Chico não falou nada, Chico ficou quieto. Vou botar sua janta. Quero não. Quero jantar, não. Tomou o banho dele, foi deitar, acordou no dia de manhã, não quis tomar café da manhã, saiu para as atividades do dia. Passado um mês, seu Emmanuel virou para ele e falou assim, Chico, não está dando para a gente continuar as psicografias, não. Ele, uai, seu Emmanuel, por quê? Não, nós vamos ter que parar, Chico. Mas por que, seu Emmanuel? Tem mais mensagem para dar, não? Tem, muita. Mas a mágoa que você guarda no teu coração está impedindo a forma como você vai receber as mensagens. E como nós não estamos conseguindo ultrapassar a mágoa do seu coração, nós vamos interromper. Aí Chico falou, uai, seu Emmanuel, faz isso. Não, pelo amor de Deus, eu quero continuar o trabalho. Aí Emmanuel falou, então você vai ter que dar um jeito nisso aí. Eu vou pedir desculpa. Não. Você vai descobrir o que ela mais quer ganhar de presente. Aí Chico, seu Emmanuel, não dou conta não, ela mata meu cachorro e ainda tem que dar presente. Chico,
a ideia de Jesus não é minha, não. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, enfia a mão na cara dele ou ora por ele. O que vocês acham que Jesus mandou falar? Você vai descobrir. E o Chico falou que ele sabia o que ela queria de presente. Ela era costureira e só fazia as roupas na mão. Ela queria o quê? Uma máquina de costura. Chico diz que pegou o ônibus foi para Belo Horizonte, chegou em Belo Horizonte, foi lá na loja, olhou, viu uma lá que se ajeitava. Ele diz que ele fez uma prestação para 3 encarnações, que era muito cara. Arrumou um carro de aluguel, que naquele tempo não tinha táxi, né? O nome era carro de aluguel, botou a máquina dentro do carro e foi para Pedro Leopoldo. Quando ele parou na porta da casa dele, a irmã viu parar aquele carro, foi olhar o que era, viu o Chico e o motorista ajudando a tirar a máquina do carro. Ela deduziu que era, falou: Chico, você é bom demais, você não é um irmão, é uma mãe para nós, Chico. E ela ajoelhou nos pés do Chico e deu um beijo aonde? No coração do Chico. Nessa hora, o Chico disse que caiu uma placa viscosa do coração dele. E Emmanuel olhou para ele e falou: vamos trabalhar, meu filho? Então, a proposta que Emmanuel fez ao Chico é devolver o mal com o bem. Ah, mas Valdo, peraí, era Chico. Por acaso o Chico é um extraterrestre, é um espírito já crístico que nós não almejamos alcançá-lo? Não. Não. Chico, você é sensacional. O que o Chico falava que era? Um capim. Um capim. Morre um, nasce outro. Aí um dia lá no CSX, né, eu chego lá cedo, refletindo sobre as coisas da vida, vi um monte de capim no chão. Eu falei: também vou ser capim. Ah, Chico era capim, né? Também vou ser capim. Aí o meu mentor, meu protetor, falou assim: o capim, ele tem muita utilidade, né? Além de ajudar a drenar o terreno, ele serve de alimento para alguns animais. Além de embelezar, tem capim que tem florzinha. Tu é capim, meu filho? Não, senhor. Eu sou a joaninha que fica embaixo do capim e já está de bom tamanho para todos nós. Porque a proposta de você fazer o bem, pagar o mal com o bem, te dá o alívio no coração. Não é que, não, eu vou ser humilhado. Os humilhados que serão exaltados, fala o mestre. A proposta é você chegar em casa, deitar no teu travesseiro e dormir. Porque você fez aquilo que você sabe que o Evangelho te propõe. É um ato de inteligência, gente. Não é você, não, se eu fizer o bem para ele, ele vai me humilhar, aí já é problema dele. Jesus, diante de Pilatos, Pilatos pergunta para ele: de que te acusam? E ele fala: falei nos campos, no templo e nas sinagogas. Todo homem de bem ouviu a minha voz. Passado 2000 anos, a gente ainda está tentando ouvir a voz de Jesus. Então, eu acho que eu não sou homem de bem ainda. A proposta é dele, né? Aí Pilatos questiona: que é a verdade? Vocês sabem, lembram qual é a resposta de Jesus que está lá no Evangelho? O silêncio. Jesus silenciou. Porque a verdade do mestre ainda está, assim, sistemas solares distante do Evaldo para entender o que é a verdade do Cristo. Nós estamos caminhando aqui para que nós apliquemos o Evangelho na nossa jornada, na nossa caminhada, e não adianta, por mais que eu ame minha esposa, minhas filhas, meus netos, meus amigos, eu não mudo nada em ninguém. Não mudo. Como eu gostaria que todas as minhas filhas estivessem aqui agora. Quantas vezes meus pais ou aqueles meus mentores espirituais falaram isso? Como gostaria que o Evaldo estivesse aqui agora? Então, a caminhada é uma caminhada, ela é solitária, sim,
Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, se quiseres me seguir, é pessoal. Se tu quiseres me seguir, negue a ti mesmo e siga-me. Não adianta eu querer pegar na mão do Gilberto para ele ir junto comigo, porque ele vai andar mais rápido do que eu. Cada um tem um propósito diferente. Cada um de nós tem um propósito diferente. O que Jesus nos propõe é você sair daquela prática comum, que eu sempre penso nessa frase que eu vou falar, porque grava na gente, né? Quantas vezes a gente já falou, mexe comigo, tudo bem, mas mexe com meu filho, eu viro? Devíamos virar anjo. A proposta é virarmos anjo. Se eu ainda acho que vou virar bicho, eu estou mais próximo do animal do que da angelitude. E a minha proposta não é melhorar? Eu ainda tenho esse animal contido dentro do meu ser, que, como Emmanuel fala, já não precisamos enfrentar as feras no circo romano, mas continuamos a enfrentá-las no nosso íntimo, no nosso coração. Cada um de nós passa por seus pedaços na sua caminhada. Não tem aqui nenhum grau de comparação. Mas quantas vezes, diante de uma animosidade, de uma situação que me constrangeu, o meu olhar é de ódio e não de compreensão, não de amenizar. Por que que o erro do outro ainda me causa tanto transtorno? E o meu, eu acho que eu tenho que justificar o meu erro. Afinal, muitas das vezes nós falamos assim, afinal de contas, eu sou um espírito inferior, um plano de prova e expiação. Recentemente, um benfeitor falou para a gente, se nós somos criaturas de Deus, Deus faz alguma coisa imperfeita? Não é compatível. Todas as ações de Deus são perfeitas. Então, se eu falo que eu sou um espírito imperfeito, ou 2 a 1, ou eu não compreendo a lei da criação, ou eu vou dizer que Deus, no meu caso, errou. O que não é possível. Eu tenho todo o direito de dizer que sou um espírito que ainda encontro dificuldade no meu progresso moral. É verdade, encontro sim. Pelos anos que eu, nessa existência, eu milito dentro da doutrina espírita, eu já devia estar melhorzinha o meu grau de compreensão acerca das minhas relações com quem eu tenho que conviver. Se eu ainda identifico alguém como meu inimigo, é porque a inimizade, a falta de amor, está dentro de mim. Está dentro de mim. Então, quem é que eu vou trabalhar nesse aspecto? Aquele que eu chamo de inimigo ou eu? Eu não tenho nenhuma ação sobre ele. No livro Libertação, de André Luiz, o espírito de Matilde, um espírito de uma elevação bastante considerável, chega perto de Gúbio, que é o orientador espiritual do livro, e fala assim para Gúbio, Gúbio, eis que entendo ter chegado o momento de auxiliarmos Gregório. Gregório era um espírito que comandava uma cidade espiritual inferior com mais de 10.000 espíritos. Tudo voltado para a prática do mal. E Gregório era um dos juízes dessa cidade. E Matilde fala assim, sinto em meu coração que Gregório já sente tédio no mal. Sente tédio no mal. Ele não é que ele já estava querendo fazer o bem, não. Só que o mal já não dava mais satisfação para ele. Eu falei, eu estou muito parecido com Gregório. Porque eu também já não me sinto feliz com a prática do mal. Já me incomoda eu fazer o mal intencionalmente. Sabe? Passar alguém que botar o pé na frente. Vai tropeçar, vão achar que já está muito velho, não está aguentando nem ficar em pé. Eu já tenho esse distanciamento de querer o mal. Já houve situação que me agrediram, que me feriram, mas eu entendi que se eu revidasse, eu só ia aumentar o problema. Só ia aumentar o problema. Um ditado muito antigo que meu pai falava, ajuda um cego a atravessar a rua, ninguém vê. Dá um tapa no cego, todo mundo grita. Porque o bem ainda é tímido.
É tímido no sentido de que o Evaldo, naquela ideia ainda duvidosa não, eu não posso mais ser vaidoso, não, eu vou fazer o bem, mas ninguém vai ver. Dá com a esquerda sem que a direita o saiba, é o que o Evangelho diz. Mas eu sou doido para botar minha mão aqui para ver se alguém vê, sabe? A esquerda fazendo o que ela deve fazer. Então, a busca incessante pela tarefa de dar como pagamento do mal recebido a prática do bem, eu estou me desvinculando daquele que praticou o mal. Olha só como é que Jesus... Eu sou apaixonado pelo Evangelho porque ele me obriga a ser inteligente, sabe? Ele exige de mim uma análise mais próximo possível do correto, mais próximo possível, que ainda é muito pouco. Mas Jesus fala assim, reconcilia com teu irmão enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te denuncie ao ministro da Justiça, e este não te encerra na prisão, e dali só sairá enquanto pagar o último tio de vossas dívidas. Vamos pensar nas palavras de Jesus. Reconcilia com teu irmão enquanto está a caminho com ele, para que ele não te denuncie ao juiz. Que juiz seria esse? Que o meu irmão, que eu feri ou fui ferido por ele, vai me denunciar. Que juiz é esse? A minha consciência. Porque a lei não está na nossa consciência, não é lá, 621 do Livro dos Espíritos. Eu só sei duas questões do Livro dos Espíritos. A número 1 e essa, 621. Já estou progredindo, né? Daqui a pouco eu aprendo as outras. 1019 questões, mais 238 contra as perguntas, tá? Eu já sei duas, já estou na margem legal. O juiz é minha consciência, porque é ali que está gravada a lei de Deus. Os Espíritos diziam isso a Kardec. Quem é o ministro da Justiça? Se o juiz é minha consciência, quem é o ministro da Justiça? A lei de causa e efeito é uma lei divina. Ela é imutável porque é perfeita. Não dá para poder dar um jeitinho dela se acomodar. Não, não dá. A lei é lei de causa e efeito, é o ministro da Justiça. E adivinha qual é a prisão? A reencarnação. Porque hoje, as pessoas, minhas filhas, amo, tiver que dar a vida, dou sem pensar duas vezes. Aí, quando desencarnar, que chega na espiritualidade, fala assim, Isabela, que a minha filha era ela? Aquela megera que me botou no caldeirão da bruxa, mas eu já aprendi a amar. Não consigo reviver em mim a animosidade, porque o amor cobre multidão de pecados. É o que Pedro diz. Então, a proposta do Evangelho, já que eu tenho dificuldade de dar como paga o bem em troca do mal, como eu tenho essa dificuldade, Deus, na sua misericórdia infinita, me oferece o processo reencarnatório. Ou vocês acham que vocês só reencarnaram em volta de amigos espirituais de longas datas? Chico teve 15 irmãos, 14 irmãos, ele era o 15 irmãos, 14 irmãos. Todos eles foram amigos do Chico? Não é o que a história diz. Apenas José Cândido foi aquele parceiro ali permanente de Chico, e ainda desencarnou novo. Aos 39 anos, encerrou a tarefa dele aqui na matéria. Chico enfrentou muitos agravos de irmãos e de sobrinhos. Eurípides foi diferente? Não. Não. Por quê? Porque o processo reencarnatório faz eu me aproximar de pessoas que, se eu tivesse conhecimento das experiências anteriores, eu não faria, eu não me reaproximaria. Então, a misericórdia de Jesus, já que o Evaldo tem dificuldade de pagar o mal com o bem, então dá a ele o benefício do esquecimento e começa a caminhar lado a lado com quem, uma frase que tinha antigamente, hoje em dia não usa mais, que acabou isso, mas dormindo com o inimigo, né? A gente, às vezes, olha para o lado e vê a esposa, trata ela bem, eu falo isso para os rapazes, tá?
trata bem, porque você dorme com ela, ela faz a tua comida e você ainda fica no sono profundo. Se quiser se vingar, vai dar ruim para a gente. Entende? Trata bem. A proposta é essa, gente. O evangelho é amor, mas é um amor que esclarece, não é um amor que enceguece, sabe? Não é um amor que tolhe a nossa capacidade de análise. O evangelho quer que você cresça, mas cresça com consistência, não seja aquela planta tímida que tem um caule longo, mas fininho, instável. Não, a proposta do evangelho é que uma vez que você perdoa o teu inimigo, aquele ato sincero que está no seu coração, ele fortalece o teu desejo de mudança. Eu sempre gosto de lembrar, que no original grego, a palavra que representa para a gente arrependimento, ela tem o significado de olhar para frente. Olhar para frente. Se você se arrependeu de uma ação praticada, se você ficar sempre olhando para trás, pode dar saudade de praticá-la novamente. Então você olha para frente. E a palavra traduzida como perdão, no grego koiné, lá da época do mestre, a palavra chamada que caracteriza o perdão é olhar para trás. É quando você tem certeza que aquele ato que cometeram com você não te fere mais. Sabe? Não é você esquecer, não é esquecer. A proposta da doutrina em relação ao perdão é o ato não te fazer mais sofrer. Então, o teu perdão foi sincero. Eu perdoo o Gilberto, mas ele que não me apareça na minha frente, não é perdão. Não é perdão. Então, enquanto eu não trabalhar isso dentro de mim, olha, por mais que o professor Eurípides nos ame, ele pode se materializar aqui agora e dizer para a gente que nos ama. Mas a minha proposta de mudança, ele não pode fazer por mim. O que nós mais precisamos, à luz do Evangelho, é aplicá-lo na nossa vida individual. Eu entender que, por mais que seja difícil perdoar, odiar nunca vai ser melhor. Porque o amor, ele constrói. E o ódio tende a estagnar-nos. E aí vamos voltar para a espiritualidade e repetir o ciclo reencarnatório como está no túmulo que abrigou o corpo de Kardec, lá em Paris. Nascer, crescer, renascer, tantas quantas vezes for preciso. Porque eu não sei vocês, é uma experiência própria, mas eu estou tão cansado de reencarnar num plano de prova e expiação que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. E é Jesus quem me propõe. Se quiseres vir após mim, negue a tua cruz e siga-me. Negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Graças a Deus. Então, é como disse o poeta, né? Perdoa ódios passados, reencarnação traz de sobra. Eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra. Então, nós vamos para o passe, pedimos aos amigos que se posicionem, vamos diminuir a luz para favorecer a meditação e depois da prece, o coral vai sustentar o ambiente com as canções preces. Será nessa hora que nós podemos orar pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, na certeza que os benfeitores